Amém. Amém. Podem sentar. Então, que horas são mesmo? Quem pode me dizer as horas aí? Oito horas, 20 horas. Mas, e na sua vida? Que horas são? Na sua existência. Já parou para pensar nisso? Porque só faltam 2 dias para terminar o ano. Mas para terminar a sua vida, a sua existência, quanto tempo? Ninguém sabe, né? Mas a gente pode deduzir por alguns fatores. Eu vou pedir ao pessoal do multimídia para projetar o que eu chamei, eu criei agora uma nova palavra, eu fiz um neologismo chamado populômetro. Vamos ver como é que está a situação do mundo nesse instante. Olha só, população mundial neste momento, tempo real. 8.196.877.000 e está crescendo. Quantas pessoas nascem a cada ano, nascidas neste ano? Estamos vendo aí 131.984.000, e aí está crescendo. Agora, quantas pessoas nascidas hoje? Olha lá, 302.000 no mundo. Mas quantas já morreram este ano? Até agora, 62.191.700 e... Vamos lá. Mas e hoje? Quantas estão morrendo neste momento, até este momento? 142.000. O crescimento populacional este ano já é de 69.792.000 e aí crescendo. Agora, nós temos ali um índice de nascimento e temos um índice ali de óbito este ano e hoje. O que significa aquele populômetro ali? Que a fila está andando. Quem será o próximo ou a próxima? Mas, pastor, que terror é esse, né? Que terror é esse? Está metendo terror no povo? Não, eu só estou chamando os irmãos um dado estatístico aí. E uma bênção muito grande é que você continua vivo, está vendo? Você continua vivo, mas está andando. Que horas eram na vida dessas pessoas? Hoje de manhã era um horário, meio-dia era outro horário, à tarde era outro horário. E aí, eu quero contar uma história, pode parar o populômetro, quero contar uma história para a gente meditar na palavra de Deus em relação a esta pergunta: que horas são na sua vida? Que horas são? Jesus contou a história de um homem que tinha uma propriedade rural. E ele saiu a contratar trabalhadores. Diz a história que ele saiu de madrugada. Quer dizer, quando o dia estava amanhecendo.
está em todo esse texto de Mateus 20, de 1 a 16, mas eu estou contando a história para a gente ganhar tempo. Então, aquele homem de manhã cedo encontrou um grupo e falou: olha, vão trabalhar na minha roça, na minha lavoura, eu vou pagar para vocês o que um trabalhador ganha por dia. E combinou com eles o salário deles para aquele dia. E eles foram. Mas aí o homem saiu às 9 horas da manhã e chegou na praça, havia umas pessoas que estavam assim, ociosas, sem ocupação do tempo. E ele falou: por que vocês estão ociosos? Vão para a minha roça, para a minha fazenda, e eu vou pagar para vocês o que for justo. Da mesma forma, ao meio-dia, às 3 da tarde, olha, naquele tempo, a pessoa trabalhava uma base de 12 horas por dia. Porque às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente de trabalho, ele chega e encontra mais umas pessoas ociosas e ele fala: por que vocês estão desocupadas, não estão fazendo nada? E elas disseram: porque ninguém nos contratou. E ele falou: então vão trabalhar na minha fazenda, na minha roça, e eu vou pagar para vocês o que for justo. Então, esses últimos aí trabalharam somente 1 hora. Então, quando chegou na hora do encerramento do trabalho, aquele homem, o patrão, chamou o administrador e falou: olha, comece a pagar o pessoal, mas comece pelos últimos, os que trabalharam somente 1 hora. E eu quero que você pague a mesma coisa para todos eles. E aí, os que trabalharam só 1 hora receberam o salário de um dia. Os outros ficaram pensando: olha, se o que trabalhou 1 hora recebeu a hora de um dia, imagine nós, que começamos cedo. Aí quando chegou na hora que começou às 3, a mesma coisa. Começou ao meio-dia, a mesma coisa. Das 9 horas, a mesma coisa. O que começou às 6 da manhã, a mesma coisa. Aí eles reclamaram. Naquele tempo já tinha reclamação trabalhista também, viu? E reclamaram: mas como é? Isso é injusto. Isso não é justo. Lembram-se de hoje de manhã? Isso não é justo. Porque nós suportamos o calor do dia, trabalhamos duro, e estamos ganhando a mesma coisa que essas pessoas que trabalharam 1 hora só. Aí o empregador falou: meu amigo, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Agora, vocês estão me julgando só porque eu quis ser bom para com os demais? Mas nós não combinamos o dinheiro de um dia de trabalho? Eu não te paguei? Então toma aqui o que é teu. E aí Jesus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o que isso tem a ver conosco? E tem a ver com o que horas são? Para significar que assim como aquelas pessoas foram chamadas, contratadas em diferentes horas do dia, da mesma forma, Deus tem vindo à nossa procura em diferentes horas do dia. Em diferentes horas da nossa vida. E aí vamos começar pensando que horas são no reino dos céus. Que horas são? No versículo 1, Mateus 21, veio o que é dito: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então vocês percebem que a história que Jesus contou tem a ver conosco e com o reino dos céus. Jesus usa uma comparação do reino dos céus com a realidade da vida de cada um de nós. E no versículo 2, e ajustando
com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então vamos fazer assim uma análise, vamos analisar essa questão do reino dos céus, de que horas são em relação a nós e o reino dos céus, o que isso tem a ver conosco. E eu queria mostrar para os irmãos, dentro daquilo que eu falei sobre o populômetro, uns outros dados. Por exemplo, esses dados aí não estão projetados. Eu peguei esse populômetro aí, ainda não é agora, vamos aguardar só um momentinho. Eu peguei esse populômetro para mostrar a realidade atual, nesse instante, em tempo real, do que está acontecendo. Então, está acontecendo neste momento. Mas eu peguei uns outros dados, que aí, como vocês veem, quando eu preparei esta mensagem, eu tinha aqueles dados que foram projetados ali, mas com outros números, sem a atualização da agora. E eu peguei um outro dado aqui, que é um pouco mais antigo, que resume o seguinte: população mundial, 8.196.000. Nascidos este ano, 131 milhões. População mundial, 8.487.819. Os dados um pouco mais atrasados. Nascidos neste ano, 131.248.268 pessoas. Nascidas hoje, 292.000. Mortas este ano, 61.844.000. Morte hoje, 137.712. Então, agora sim, usando outros dados, temos o seguinte resumo. Olha só. 55 milhões de pessoas morrem a cada ano. Pode projetar. 55,3 milhões de pessoas morrem a cada ano. 151.600 pessoas morrem a cada dia. 6.316 pessoas morrem a cada hora. 105 pessoas morrem a cada minuto. Quase 2 pessoas morrem por segundo. Quase 2 por segundo. Agora, por que eu estou... essas estatísticas, o que isso tem a ver? Os cristãos no mundo, em 2024, são 2,6 bilhões de cristãos. Pode projetar? Os cristãos no mundo, em 2024, são 2,6 bilhões. População mundial, 8 bilhões e 100 milhões. O que representa cerca de 32% da população mundial. Cristãos no mundo, chamados cristãos, incluindo todo tipo de pessoa que é chamada de cristã. Nós temos aí 32% da população mundial. Sendo que ficaria o seguinte percentual de pessoas que não são cristãs. 68% de pessoas que não são cristãs. Se tiver condição de vocês irem projetando só cada dado que eu for mostrando, porque eu programei assim, vai ser interessante. Então, 68%
de pessoas que não são cristãs. Isso corresponde em torno de 5,5 bilhões de pessoas do mundo que não são cristãs. Isso contando todo mundo que diz que é cristão, até os cristãos nominais. Que chegou na hora da pesquisa lá e disse: qual é a sua religião? Sou cristão. Nunca foi numa igreja, nunca teve qualquer compromisso com Deus, contando isso, tá? 5,5 bilhões são pessoas não cristãs. Islamismo hoje é cerca de 1/3 quase da população mundial. Agora, nós dizemos, e os cristãos de um modo geral dizem que só eles estão salvos. Não quero fazer aqui essa afirmação, até mesmo porque nós não temos certeza se todos os que são chamados de cristãos realmente estão salvos. Mas vamos supor que estejam. Então nós temos aí esse percentual de 32% da população que estaria salva. Agora, se nós pensarmos que dessa população que não é cristã e que é dito que eles não estão salvos, eu não estou afirmando isto. Eu estou partindo de um pressuposto, que é dito que eles não estão salvos. Olha quantas pessoas morrem sem Cristo, e aí sim, que não são cristãs, que morrem sem Cristo a cada ano. Próximo slide. 37.604.000 pessoas por ano. Quantas pessoas morrem por dia sem Cristo? Quer dizer, não são cristãs. 103.088. Quantas pessoas não cristãs morrem por hora? 4.294. Por minuto, 71. Por segundo, mais de uma por segundo. Realmente dão 2 por segundo. A cada segundo que passa, quando eu comecei a pregar aqui até agora, se essas pessoas que morreram sem Cristo foram para o inferno, imaginem quantas pessoas já foram e quantas estarão no inferno até eu terminar de pregar. A gente precisava pensar mais nisto. Porque hoje pela manhã eu falei que nós precisamos parar de viver só para si. A nossa missão aqui neste mundo é honrar a Deus, glorificar a Deus e salvar vidas, ser instrumentos de Deus para salvar vidas. Jesus veio ao mundo com uma única missão. Ele disse: porque o Filho do Homem veio ao mundo para salvar os pecadores. Para que salvar o que se havia perdido. Então, e nós, nas diversas horas que temos do dia, nessa lavoura de Deus, nessa plantação divina, que horas são na nossa vida? Porque vocês viram que Jesus disse que a ilustração, a parábola que ele contou, que o reino dos céus é desta forma, ele disse. Tem a ver com o reino dos céus. Nós não podemos afirmar que todos os cristãos estão salvos, assim como nós não podemos afirmar que todos aqueles que morrem e que não pertenciam à nossa religião não estão salvos. Não tem como eu explicar isso agora, mas vamos partir
do pressuposto de que elas não estejam salvas. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, é que Deus ama a todas as pessoas, independente da sua religião, do seu credo. Não há uma só pessoa neste mundo a quem Deus não ame. E a palavra de Deus diz que Deus quer que todas as pessoas, todas, sejam salvas. Cai por terra aí a ideia da predestinação. Porque se Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, e que elas venham ao pleno conhecimento da verdade, fica a critério de cada pessoa o que ela vai fazer da sua vida. E Jesus disse que isso é uma questão de vontade pessoal. Porque ele disse, vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Então, não existe aquela condição que Calvino disse que o homem é tão mau que não pode querer vir a Jesus, se ele falou que vocês não querem vir a mim. Primeiro, segundo Calvino, primeiro Deus regenera uma pessoa para poder ela se converter. Não tem. E as que não foram regeneradas por ele, qual é a responsabilidade pessoal dessas pessoas? Deus quer, a Bíblia diz, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Apesar de muitas pessoas não levarem em conta as oportunidades que Deus tem dado. Paulo diz, hoje pela manhã nós até falamos sobre isto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus, que vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Outras versões dizem morada de Deus. Então, o que isso significa? Que Deus nos tem procurado para nos envolver na obra dele. E isso em diferentes momentos da nossa vida. Esse é o sentido da parábola. Que Deus nos tem procurado e nos tem chamado para nos envolvermos na obra dele em diferentes horas, em diferentes momentos da nossa vida. Então, em segundo lugar, que horas são na sua vida? Vamos ver então os horários que Jesus disse que aquele empregador saiu a contratar trabalhadores. Em Mateus 21, na primeira hora de nossa vida, ainda muito cedo. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Que horas eram? De madrugada. A ideia de que o dia estava amanhecendo, em torno aí de 6 horas da manhã. O que significa isso? Que Deus nos chama desde a nossa infância. Desde que somos crianças. A Sofia, filha do irmão Léo e da Juliana, veio me perguntar agora de noite, antes de começar o culto, por que você estava perguntando que horas eram de manhã? Viu? A criança ficou ligada, viu? Então eu expliquei para ela. Que significa que Deus nos chama desde quando somos crianças. E nós temos aí alguns exemplos. Por exemplo, Jeremias diz que ele foi chamado por Deus
antes de ser concebido. Isso está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Que Deus me chamou antes de eu ser concebido. Você pergunta, pastor, mas Deus chama todo mundo? Bom, nós não sabemos o modo como Deus age em relação à chamada de cada criança. Mas toda pessoa é ordenada para a vida eterna, é chamada para a vida eterna. Desde a concepção. Deus chama. A grande questão é qual foi o nível de capacidade, de oportunidade dessa pessoa entender a chamada de Deus. Paulo diz também que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Isso está em Gálatas 1,15. Então, essa chamada de Deus significa que Deus nos visita e se relaciona conosco quando ainda estamos no ventre da nossa mãe. Vocês sabem da história do que Davi fala lá no Salmo 139. Ele diz, olha, quando eu estava sendo formado, Deus estava ali se alegrando comigo cada momento. E ele diz assim, que maravilha! Que maravilha! Quando eu era ainda informe e os meus ossos estavam sendo formados, Deus tinha um relacionamento comigo. Deus tinha um relacionamento comigo. Então, essa primeira chamada é quando ainda somos crianças. Deus sempre esteve conosco desde a nossa concepção, a nossa formação. Evidentemente que as circunstâncias não nos permitem, às vezes, ouvir a voz de Deus. O ambiente que nós vivemos, a família onde nós estamos, o nível de aceitação ou de rejeição de cada um de nós, é o modo como, às vezes, a gente tem bloqueios na vida para ouvir Deus nos chamando, Deus nos falando, ao longo da nossa história. Eu me lembro que Deus começou a me chamar e eu entender isso desde muito pequeno. Eu era ainda muito criança quando eu contei para os irmãos a história de como meu irmão mais velho se converteu e o demônio confrontou o meu irmão através da minha mãe. O demônio pegou minha mãe e confrontou meu irmão mais velho que havia se convertido. E ali, quando um dia minha mãe disse, eu só quero que Deus me mostre qual é a religião certa, porque eu quero ir para o céu. Eu, como criança, fui no meu quarto e fiz uma oração, Deus me mostra qual é a religião certa. Porque o entendimento era esse. E um dia um vizinho meu, nunca me esqueci disso, olha que coisa. Eu tinha por volta de uns 9 anos. Eu estava muito impressionado porque eu fui numa procissão da Igreja Católica, eles carregando aquele Cristo morto, aquele furado do lado. Eu vou ter impressionado, e um vizinho meu explicou para mim que Jesus tinha dado a vida dele por mim. Como é que Deus vai falando a gente, né? Deus vai preparando a gente. Irmãos, eu nasci numa família que dizia que era católica, mas era um sincretismo religioso muito grande, porque minha mãe recebia os chamados santos lá no terreiro. E eu ia lá, eu participava daquilo, eu vi tudo aquilo. Comi muito caruru de Cosme, Damião, essa coisa toda que era servido lá. Para mim aqui era tudo normal, mas Deus estava me chamando. Preste atenção, olhe na sua vida, na história da sua vida, para você não ver quantas vezes Deus mostrou para você que havia algo diferente. Preste atenção, procure recordar para você ver. Você que não nasceu num lar cristão. Quem nasceu num lar cristão, já Deus está chamando desde cedo. Muito impressionante isso. E aí, aos 10 anos, eu fui passar uma temporada com meu irmão, que eu já contei para os irmãos, e ali eu fiz a minha decisão de entregar a minha vida para Jesus. 10 anos. Meus pais contra,
Enfrentei muita oposição da parte dos pais, de outros membros da família, mas aos 19 anos eu assumi mesmo um compromisso com Deus. Fui batizado, 2 meses depois, Deus me chamou para o ministério. Quer dizer, Deus vinha me chamando desde o meu nascimento. Eu costumo brincar com alguns irmãos, quando eles perguntam que mancha é essa na minha testa. Essa mancha era bem mais escura. Eu falo, isso aí foi o sinal de que Deus me chamou. Até no meu livro O Pescador eu falo que foi isso, né? Que minha mãe, meio assustada, na hora que vê que eu tenho uma marca na testa, será que foi algum machucado do nascimento, do parto? Será que isso é um sinal de Deus Nosso Senhor? E aí eu estou vendo que a mancha está desaparecendo, sabe? Falei, a minha hora está passando mesmo, né? Então, vejam só. Que coisa extraordinária como Deus vai falando e falando. Preste atenção que Deus sempre falou, sempre veio ao seu encontro. Talvez você não percebeu, igual Samuel, que Deus o chamava. E ele pensava que era Eli que o estava chamando. Deus falava, Samuel, Samuel. Ele corria para Eli. Eli dizia, não te chamei. Você conhece Samuel, essa história? Conhece? Tem um Samuel aqui, viu? Esse garoto, eu vibro com ele mora aqui em frente, ele vem sozinho para a igreja, irmãos. Deus te abençoe, viu, Samuel? Olha só. Samuel, a Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor. Mas Samuel tinha sido o quê? Fruto de uma oração. A mãe era estéril, orou para Deus lhe dar um filho, Deus deu. E até quando ele entrega Samuel a Eli, ela diz, por este menino orava eu. Olhe na sua história, meu irmão, minha irmã, que Deus já vem chamando você há muito tempo. A história da sua vida é porque Deus queria chamar você. Desde cedo Deus está procurando você. Deus veio ao seu encontro. Desde cedo. Mas, em Mateus capítulo 20, versículo 3, diz que o homem saiu à 3ª hora. À 3ª hora. 9 da manhã. Por isso que 3ª hora começava a contar 6 da manhã. 9 da manhã. E ainda perto da hora 9, da hora 3ª, viu outros que estavam ociosos na praça. Verso 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Deus chamou você desde que você estava no ventre da sua mãe. Sua vida não é um acidente. Você foi formado por Deus. E Ele chamou você. Mas Ele chama você também na sua juventude. Adolescente, junior, Deus chama você, Ele volta a falar com você nessa fase da sua vida. Deus está falando com você nesta noite, e Ele está chamando você, vá você também. Não fique ocioso, não fique sem fazer nada na minha obra. Eu quero lhe dar uma oportunidade de participar. Mas na segunda parte do versículo 5, diz ao meio-dia, ou hora sexta. Interessante, né?
ao meio-dia. A sua fase adulta, meu irmão. Deus chama criança, bebê, Deus chama adolescente, junior, jovem, mas Deus nos chama também ao meio-dia. Aquela fase adulta da sua vida. 30, 40 anos. Deus está chamando você. Até os 50. Deus está chamando você. Representaria essa fase. Nós poderíamos aplicar essa chamada de Deus de ao meio-dia até esse momento. E que horas são na sua vida? Você ainda é uma criança? Você é um junior, um adolescente, um jovem? Ou você já é um adulto e você ainda não atendeu o chamado de Deus? Você ainda não foi. Você ainda não foi. Você ainda não foi. Não foi para a vinha. Você continua ocioso. Ao meio-dia. É meio-dia na história da sua vida. E você ainda não foi. Mas eu queria lhe dizer que se hoje você está ouvindo essa mensagem e ainda não foi, é porque Deus ainda está chamando você. Ainda está lhe dando uma oportunidade, dizendo, vai também, vai também, vai também. Foi isso que me chamou para o ministério. Quando o pastor que pregava dizia que 2 irmãos de sangue foram chamados por Deus para o ministério. Então o Espírito Santo me perguntou, por que você não vai também? Essa foi a pergunta. Por que você não vai também? Meu irmão, minha irmã, se Deus tem chamado você, não deixe passar do meio-dia. Não deixe. De qualquer forma, se você já deixou, Ele está lhe dando mais uma oportunidade. Por isso que eu lhe pergunto, que horas são? Que horas são a sua vida? Quantas vezes Deus já o tem chamado, ou a tem chamado, e você não tem ouvido? Isso me faz lembrar do hino 217 do cantor cristão, que diz, ó, quantas vezes te chamei, e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Você que ainda nem um cristão é, ou você é um cristão nominal, mas você não assumiu ainda um compromisso de entregar realmente sua vida a Jesus. Quantas vezes você tem quebrado esse chamado de Jesus na sua vida? Você precisa decidir, precisa atender. Ainda no versículo 5, diz ao meio da tarde, ou a hora nona, 3 da tarde. Aqueles que já passaram dos 50. Quando a vida já está declinando. Saindo outra vez, perto da hora nona, fez o mesmo. Vão vocês também. Vão vocês também. Mesmo que isso já tenha acontecido, meu irmão, e você ache que a sua oportunidade está passando, ou já passou, há sempre um modo de você servir a Deus. Há um hino que diz, há um lugar para todos. Há um lugar para todos, sim, na família de Deus. Há um lugar para todos.
Então você pode colocar sua vida e dizer: Deus, eu vou também. Já esperei demais, já deixei passar muito da minha vida, mas eu quero ir também. E quando eu falo aqui, eu não estou dizendo para vocês ser pastor, eu estou dizendo para você ir para a vinha, se envolver na obra, na lavoura. E aí, tem o horário das 17 horas, olha só. A 1ª hora, ou seja, a última hora. E saindo perto da hora 1ª, seria 11, contando a partir das 6. Então, 5 da tarde. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Deus lhe pergunta nesta noite: por que você ainda não se ocupou na obra dele? Por que você ainda não se envolveu? Lembrem-se, ou lembremos-nos de que Jesus contou essa parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante. Eu não estou aqui engendrando situação, não. Posso até estar fazendo uma adaptação quanto às fases da vida. Mas quando aqui diz que foi em diferentes momentos do dia, significa que Deus nos dá diferentes oportunidades. Deus está sempre recrutando, chamando pessoas, dando oportunidade. E o que me impressiona é que aquela era a última hora. A última hora. É como se fosse a última chamada. Última chamada para quem quiser se envolver no reino. Última chamada. Hora 1ª. E você ou nós não podemos continuar ociosos. Deus nos faz essa pergunta: por que você ainda não se envolveu? Por quê? É o ponto 3. Não é hora de ociosidade. Tanto no versículo 3 quanto no versículo 6, nós encontramos essa referência a uma vida ociosa. E saindo perto da hora 3ª, viu outros que estavam ociosos na praça. Verso 6. E saindo perto da hora 1ª, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Todos nós vamos dar conta do nosso tempo, de quanto tempo vivemos, de quais oportunidades tivemos. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que aproveitar bem, não é só aproveitar, mas aproveitar bem cada oportunidade. Isso está em Efésios 5,16. Nossa igreja, irmãos, tem realizado diversos empreendimentos dentro do reino, no qual você poderia se envolver. Por exemplo, há 3 anos passados, nós tivemos aqui o reforço escolar e nós não pudemos dar sequência porque faltaram-nos obreiros. Mas nós já realizamos alguns outros eventos aqui de grande porte. Já realizamos mais de uma Translagoa Santa. Já fomos para a beira da lagoa, distribuir água, medir pressão arterial, orar pelas pessoas, mais de uma vez. Trabalhos de grande impacto aqui na nossa cidade. Já fizemos distribuição maciça de folhetos muitas vezes. Muitas outras atividades de visitação de casa em casa.
mês de outubro, nós tivemos aqui, Minha Casa, uma célula de Cristo. Então, sempre nós estamos com algum investimento, alguma motivação de trabalho no reino. E eu quero começar aqui na nossa igreja um trabalho de nós irmos de casa em casa, oferecendo estudo bíblico, de casa em casa. Não deixar uma casa de Lagoa Santa sem fazer isto. Claro que a gente vai começar por uma rua, fazer toda aquela rua, depois fazer todo um bairro. E eu queria recrutar obreiros, recrutar cooperadores. Quem pode se juntar a nós nesse trabalho? Eu quero começar um trabalho, irmãos, para todos os membros da nossa igreja serem cuidados. Nós verificarmos quem é que está faltando aos cultos, quem é que está precisando de ajuda, de cuidado. Nós realizamos um trabalho de discipulado que seja realmente significativo. Mas eu preciso daqueles que querem deixar a vida de ociosidade e se envolver nesse empreendimento do reino. Quantas áreas nós precisamos de pessoas aqui na nossa igreja? Diversos ministérios aqui precisam de pessoas. Multimídia, sonoplastia, trabalho com crianças, ação social. São muitas áreas. Nós temos na nossa igreja 16 ministérios, indo para 17 ministérios. Precisamos de líderes de células. Precisamos de discipuladores. O Ministério da Família, nós não temos ainda coordenador do Ministério da Família. Precisamos de coordenadores para esta área, o Ministério da Família. E há outros ministérios que precisamos de investir. Não temos, olha só, não temos coordenador do ministério, dos principais ministérios da igreja, que é de evangelismo e missões. Não temos um coordenador de evangelismo e missões. Precisamos. Onde está o povo de Deus? Cadê o povo que está ocioso? Nós temos irmãos aqui que têm dado sangue, têm dado suas forças, têm estado aqui culto após culto, principalmente aqueles que tomam parte em todos os cultos aqui. Multimídia, música, som, crianças, recepção. Esses irmãos estão presentes em todos os cultos. Direção da escola bíblica dominical. Como nós estamos precisando de pessoas para esta área. São muitas áreas do ministério e que nós precisamos de pessoas que deixem de estar ociosas, porque muitas dessas que estão trabalhando estão cansadas. Precisando de reforço, de alguém que lhes dê um alívio. Então fica aqui, meu irmão, minha irmã, o meu apelo. Porque que horas são? Que horas são na sua vida? A palavra de Deus diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há projeto. Você vai esperar fazer parte daquela estatística ali? Não espere. Não espere. Houve um membro da nossa igreja, eu não vou falar o nome dele, porque para preservar, até mesmo porque ele já não está mais conosco aqui na terra, já foi levado para o céu. E enquanto ele estava no hospital, eu falei para ele: então, irmão, que ele contou uma experiência. Eu falei: olha, quando você ficar curado, eu vou chamar você para dar esse testemunho, viu? Então ele ficou matutando, planejando como que ele iria fazer aquilo. Mas infelizmente ele não teve oportunidade. Foi uma pessoa que não foi integrada na igreja, como deveria. Era aquele membro nominal, mas não foi integrada, não foi envolvida.
e chegou o horário das 18 horas para ele. E ele me disse, olha, pastor, eu tive um sonho, no hospital ainda, em que eu estava morrendo e querendo fazer a obra junto com o Senhor. E eu dizia assim, mas eu não posso morrer porque eu não fiz a obra junto com o pastor. Eu pessoalmente acreditei que ele ia sair daquela, sabe? Mas não aconteceu. Ele não conseguiu fazer. Olhem, meus irmãos, para a nossa caminhada até aqui. Terminando este ano. Que 2025 seja um ano realmente de juntarmos forças, de somarmos esforços. De não olharmos para as nossas diferenças, mas olharmos para o reino. Não começarmos a acusar uns aos outros. Como aqueles trabalhadores começaram a acusar o dono da fazenda lá, que ele estava sendo injusto. Sabem por quê? Porque esse é o último ponto que eu vou falar nesta noite. A recompensa. Há ainda alguns textos aí que eu terminei não falando, que é, por exemplo, Provérbios 24:11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações, e não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Eclesiastes 11:6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Sabe por quê? A hora da recompensa. Mateus 28, Mateus capítulo 20, versículo 8. E aproximando-se a noite vem, meu irmão, a noite está vindo. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Deus há de recompensar você, meu irmão, minha irmã, pelo seu trabalho. Deus nunca se esquece. A Bíblia diz que até um copo de água fria Deus recompensa. Tudo que fizermos para o reino, Deus há de recompensar. Jesus disse que tanto é recompensado aquele que planta, quanto aquele que colhe. Isso está em João 4,36. Voltando outra vez para Eclesiastes 11, quando o sábio Salomão diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ou ainda com 8, porque tu não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, muito interessante a recompensa. O pão que você reparte, retorna para você. O modo como você investe no reino, retorna. A palavra de Deus diz. Eu tenho tido essa bênção, irmãos, de ver a recompensa, o retorno do trabalho. Eu estava falando aqui quando nós promovemos a ordenação do pastor Davi, que já são 2 pastores aqui só nesse ministério. O pastor Jaconias e o pastor Davi. Ao longo da minha vida são muitos, que Deus nos deu o privilégio de estar na vida dessas pessoas, no momento em que elas estavam sendo preparadas por Deus para o exercício do ministério. Pelas redes sociais, muitas pessoas, muitas. Já contei para os irmãos
a história daquele centro espírita lá no Rio de Janeiro, que nós fazíamos trabalho com as crianças do centro espírita. E há uns anos atrás, eu recebo um contato de uma daquelas meninas, que agora é uma senhora, mãe de família, convertida, que converteu lá, enquanto nós fazíamos o trabalho no orfanato do centro espírita. Firme. Ela me acha pelas redes sociais e recorda aqueles momentos da nossa vida. Como é gratificante isso. Uma vez nós estávamos em Guarapari, de férias, fomos numa igreja e encontramos 2 pessoas lá que nós tínhamos dado assistência, pessoas que estavam passando na época por uma dificuldade, uma crise muito grande, e agora a gente vê aquelas pessoas integradas, a filha daquela senhora participando do ministério de louvor da igreja. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esta semana, uma pessoa pelo TikTok mandou uma mensagem para mim, se tornou minha seguidora. Eu achei parecida com um colega de seminário. Eu mandei uma mensagem: você é filho do pastor fulano? Filho, você é parente? Ele falou: sou filho dele. E olha, pastor, a sua literatura abençoou muito a minha vida. Está escrito lá. Abençoou muito a minha vida. Eu tenho ainda isso comigo. Pastor, eu fui missionário por 25 anos. Eu nem sabia disso. Que ele foi missionário por 25 anos. E agora ele está em Portugal. Estou falando com ele de Portugal. Que coisa, né, irmãos? Quando você lança o pão sobre as águas, Deus vai abençoar você para ver o fruto do seu trabalho. Ele vai recompensar. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se tanto que planta como que ceifa, como eu disse, recebe recompensa. Sirva a Deus, meu irmão. Não importa a hora, mesmo que só esteja faltando uma horinha de nada, esteja no finalzinho, a noite já esteja chegando, mas aproveite o tempo que ainda lhe resta. Aproveite. E vá você também. No caso aqui, venha você também. Venha participar dessa caminhada, desse projeto nosso de servir a Deus e da vinha dele. E que ele nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Antes da oração, eu queria dizer que se Deus falou o seu coração e de algum modo você quer participar do trabalho desta igreja, da vinha do Senhor, o que está sendo feito por esta igreja. Você quer se tornar membro da igreja, ainda não é, mas você quer, e Deus lhe falou o coração: eu quero me unir a esse povo aqui, eu quero trabalhar na vinha do Senhor, com esse grupo. Me procure depois, compartilhe o seu desejo. Se de repente você é alguém que sente a chamada para o ministério pastoral, fale comigo. Faça igual eu fiz, eu procurei o meu pastor e falou: olha, Deus me chamou. E ele me deu as orientações. É muito legal que esse pastor hoje está com mais de 90 anos. Ele que me batizou, tem 3 filhos pastores. E é muito bom quando eu vou às convenções de um encontro, me sento ao lado dele. Que bênção. Se Deus também falou ao seu coração, meu jovem, adolescente, junior, você sente que Deus está chamando você para o ministério pastoral, fale comigo, que eu vou orientar você, vou procurar ajudar você. Vamos orar então. Ouve, Senhor, a nossa oração. Mostra, Senhor, para cada pessoa como é que Tu a estás chamando, Senhor. Que o Senhor tem visitado essa pessoa nos diferentes momentos da vida dela. Porque desde o seu nascimento, quando Tu a criaste, Senhor, que Tu te deleitavas com ela, e a Tua palavra diz que Tu tens um propósito, é que todos nós sejamos para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, que cada pessoa possa
encontrar a maneira de cumprir esse propósito na sua vida, Senhor. Viver para o louvor da tua glória. Pedimos, Senhor Deus, que tu possa ajudar aqueles que têm alguma dificuldade, algum impedimento ainda na sua vida, que querem, mas têm impedimentos. Vem em socorro, Senhor, e abençoa. Dá, Senhor, a vitória e o livramento, o desembaraço de que essa pessoa precisa. Ajuda-nos a compreender a tua vontade e o teu propósito, Senhor, e a cumprir aquilo que tu tens determinado para nós em cada momento da nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do grupo cantar, irmãos em pé, projeta mais uma vez o nosso populômetro. Olha como já aumentou ali. População da terra, os nascimentos hoje e as mortes hoje. Depois de alguns minutos, olha como já